Bom dia, estamos continuando nosso estudo de 1 João. Hoje nós vamos ler o trecho de 1 João, capítulo 4, versos 1 a 6. Nosso título é O Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Nós vamos ver sobre falsos profetas. Hoje em dia tem muito problema com o ensinamento bíblico que não é correto. Está forçando a Bíblia a ensinar uma coisa que ela não ensina. Mais uma vez, João volta a ensinar sobre os falsos profetas, sobre os quais ele falou no capítulo 2. Ele nos dá mais características que identificam os falsos profetas e mestres. Também podemos ver um contraste entre filhos da verdade e filhos do erro, com a preocupação sobre os falsos profetas e mestres, podem vir divisões entre os irmãos. Então, este capítulo também ensina sobre o amor entre os irmãos em Cristo. Então, hoje vamos ver nossa responsabilidade diante de Deus, não somente de acordo com 1 João, mas com o Novo Testamento inteiro, em geral. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo e também a separação que nós temos de ter entre o que é certo, segundo a palavra de Deus, e o que é errado. Então, vamos entrar no nosso estudo de 1 João, capítulo 4, versos 1 a 6. Vamos ler. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvis que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito de erro. Você deve testar os ensinos para ver se são de Deus ou não. Como é que você pode saber se um profeta é de Deus? A Bíblia nos ensina claramente o que é e o que não é. Eu já vi pessoas, donas de casa, cozinheiras, fazendo o almoço ou janta. Eu sempre gosto de comer. Mas já viu, ela pega talvez da panela uma colher, pega um pouco, coloca na sua mão e ela prova para ver se está bom de sal, se precisa mais sal, menos sal, precisa mais água, sei lá. Mas ela está provando para ver se a comida está certa ou não. Também nós temos de examinar tudo para ver se o ensino está certo ou não. E como? A Bíblia ensina claramente o que não é de Deus. O Senhor Jesus Cristo já deu o aviso. Em Mateus 7, versos 15 a 20, mostrou que os falsos profetas são perigosos. Fala assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. De novo em Mateus, mas agora versos 4 a 12 de capítulo 24, mostra que esses são perigosos porque enganam. O trecho que vamos ler está falando dos últimos dias, que inclui a tribulação. Mas o princípio é o mesmo. Falsos profetas são perigosos. Fala-se o seguinte, a palavra de Deus. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos verão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos e dores, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesses tempos, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por si multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Eles vão enganar. Nós estamos no dia, hoje em dia, em que tem muito engano. É difícil ouvir um pregador, um pastor, um líder religioso dizendo, assim diz a palavra de Deus. Mas eles colocam as suas próprias ideias em cima da palavra de Deus. Ou talvez colocam a tradição da igreja em cima da palavra de Deus. Em vez de dizer, assim diz a palavra de Deus. Eu espero que nunca vão encontrar essa realidade nesses ensinos que estamos dando 2 vezes por semana. Eles enganam fazendo milagres. Mateus 7, versos 22 a 23. Pode olhar na sua Bíblia, Mateus 7, versos 22 e 23. Achou? Então, vamos ler. Tem que entrar pela porta estreita, que a Bíblia ensina, mas voltando, Mateus 7, versos 22 e 23, fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vivemos nesse tempo em que muitas pessoas estão dizendo que está fazendo milagres, sinais, profetizando e tudo, mas nem conhece o Senhor Jesus Cristo, está ensinando o que é falso e não o que a palavra de Deus ensina. Mateus 7, versos 13 e 14, mostra claramente que não é pelos milagres, mas pela crença no Senhor Jesus Cristo e por seguir a palavra dele. Tem que entrar pela porta estreita. A Bíblia fala, entrar pela porta estreita porque larga é a porta
e espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós sabemos que nos últimos tempos, Mateus 24, verso 24, fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, os salvos. É a realidade do nosso dia. 1 João 4, versos 4 a 6, mostra, usando grandes prodígios e milagres. Muitos tentam ensinar que a pessoa pode ser um crente sem se separar das coisas mundanas, quando a Bíblia mostra que vivemos vidas separadas do pecado. João fala assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são porque falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 3, fala que nos últimos tempos, o que vai acontecer? E vamos ouvir, vamos escutar muito bem, porque está falando quase dos nossos dias. Não, quase não, está falando dos nossos dias. Fala assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça. Também, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidos, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pensa bem, está acontecendo hoje em dia. A igreja tornou-se comércio. Está vendendo a graça de Deus. Está vendendo esta tal de milagres, de curas e tudo. E a Bíblia já fala, como nós já lemos, que esse é o sinal dos últimos tempos. Não deixa nenhum pastor, nem agente nenhum, fazer comércio de você. Mostra, ou seja, compara o que qualquer pastor, qualquer mestre, doutor, professor dizer com a santa palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus seja autoridade na sua vida. O que é a sua responsabilidade quando está ouvindo uma pessoa ensinar? 1 João, capítulo 4, verso 1, fala assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se
os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós temos que ser cuidadosos para conferir o que a pessoa está ensinando com a palavra de Deus. Por que nós devemos provar os espíritos? Primeiro, é um mandamento de Deus. Em segundo lugar, porque tem muitos falsos profetas no mundo. O que é provar os espíritos? Toda profecia deve ser julgada pelos padrões das Escrituras. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa, você tem de manter a sua Bíblia aberta e compara, para ver se é verdade ou não. A pessoa que não fala segundo a palavra de Deus nunca deve ser recebido. Tem muita gente hoje em dia que é muito boa de papo, que é muito popular, é muito dramático e tudo, mas não deve ser ouvido, nem recebida a sua mensagem por isso. Mas a pessoa tem que pregar o que a Bíblia ensina. Tem pessoas que falam comigo, não, pastor Bill, cada pessoa tem a sua interpretação. Já ouviu algo assim? Interpretar a palavra de Deus é entender o que Deus queria dizer. Não é o que nós queremos acreditar e colocar em cima daquela palavra. Por exemplo, a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos interpretar. Quantas pessoas já pecaram? O versículo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quantas pessoas já pecaram? Todas as pessoas já pecaram. Agora, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem significa falta. Não chega até o nível da santidade de Deus. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós faltamos a glória de Deus por causa do nosso pecado. Aí você já interpretou a palavra de Deus. Você entendeu o que Deus queria dizer com este versículo. Nós confiamos no princípio de Deus, que Deus nunca se contradiz. Ele nunca fala uma coisa agora e depois fala outra coisa que vai contradizer o que ele já falou. Não existe isso. Mas nós temos líderes religiosos que, segundo a sua tradição e tudo, uma vez fala uma coisa, outra vez fala outra coisa. Ou talvez tenha um líder do passado que falou algo e agora esse líder agora desmente o que o primeiro falou. Deus não faz isso. Ele fica constante, ele não se contradiz. Nós podemos confiar naquilo que ele fala na palavra dele. O que é um teste que podemos usar para provar os espíritos? 1 João 4:2 fala, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tinha problema na época dos gnósticos, que disseram que o espírito e a carne, o espírito é bom e a carne é mal. Então, as duas coisas não podem combinar. Então, nós sabemos que o espírito do Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele tornou-se homem, tomou a forma de homem, segundo Filipenses 2. Então, o espírito e a carne coabitou junto. E João está combatendo a ideia que essa não poderia ser. Ele está dizendo que aconteceu sim. Então, a pessoa que não ensina que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E no outro epístolo de João, 2 João, versos 7 a 11, fala o seguinte, porque já muitos enganadores
enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, ou seja, desvia, prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, porque os dois são iguais, tá? Nós cremos em um Deus só, em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos são de Deus. Nós entendemos que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Um Deus só em três pessoas. Dá para entender? De jeito nenhum. Como é que uma pessoa pode ser três pessoas? Não dá para entender. Mas recebemos que a Bíblia ensina claramente a Trindade. E quem nega, não tem Deus. A Bíblia está ensinando. Mas voltando à nossa leitura, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Nós temos que entender que não podemos receber quem não honra Cristo como Deus. Esse povo é do mundo, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve, e nós não podemos ouvir. Quais são três características do falso profeta? No verso 5, são do mundo, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Eles são do mundo, falam do mundo, o mundo os ouve. Quem é que ouvirá a palavra de Deus? Os que são de Deus. Verso 6, logo depois fala, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós ainda estamos olhando aqui, nós temos que entender bem que se amarmos o Senhor Jesus Cristo, o que devemos fazer? 1 João 5:3 fala, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 2, versos 3 a 5, fala assim, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. De novo, em João 14:15 fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. Continuando, como é que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro? A Bíblia fala de novo, em verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve, nisso conhecemos. Então, a pergunta, você é de Deus? Tem a vida eterna? Conforme João 3:36, quem tem a vida eterna? Fala assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. De novo, em 1 João 5, versos 11 a 13, fala assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, é uma coisa tão clara. Não devemos acreditar no nome de uma igreja, de uma pessoa, de uma obra, qualquer coisa, senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que tomou a forma de homem, viveu uma vida perfeita aqui na terra, ele morreu na cruz, foi sepultado, foi ressuscitado dentre dos mortos e subiu para o céu para fazer intercessão por nós. Não tem ninguém que faz intercessão no céu por nós, senão o Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta agora vem, quando é que você, pessoalmente, colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Não numa pessoa além dele, não numa entidade religiosa além dele, mas só nele. Quando? Gostaria de terminar a mensagem hoje lendo um trecho sobre o homem que foi religioso, um homem líder na sua religião, mas um homem totalmente perdido, querendo conhecer o caminho para o céu. Você quer conhecer o caminho para o céu? Você quer servir o Senhor Jesus Cristo? Vamos ler sobre este homem. A história se encontra no 3º capítulo de João, versos 1 a 16. João, 3º capítulo, versos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos bem que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito necessário, vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis o que se vos falar das celestiais? Desculpe, eu li errado. Se vos falei das coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou o serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nota bem,
o Nicodemos estava confuso. Ele falou, como é que pode nascer de novo? E o Senhor falou uma coisa interessante. Ele falou, para ser salvo, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem gente que ensinando que nascer de água é ser batizado, mas não é. É nascer fisicamente. Você tem que nascer fisicamente e espiritualmente para entrar no reino de Deus. Se você nunca colocou a sua confiança totalmente e eternamente no Senhor Jesus Cristo, você tem que nascer de novo agora. Hebreus 3,15 fala, enquanto se diz, hoje, se ouveres a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. De novo, João 1,12. Estamos repetindo esse versículo tantas vezes, mas vale a pena. Que fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, aos que confiam no seu nome. Não no seu nome mais batismo, não no seu nome mais uma outra pessoa, uma outra crença, não seu nome mais uma certa igreja, mas somente e totalmente no seu nome, no nome do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Agora pergunta, você já colocou a sua confiança no Senhor? Tem que testar os ensinos para ver se cada ensino é de Deus. Essa é a responsabilidade dos que já colocaram a sua confiança no Senhor. É sua responsabilidade. É a minha responsabilidade conferir o ensino com a palavra de Deus. É a minha responsabilidade estudar a palavra de Deus e ensinar corretamente a palavra de Deus. E é sua responsabilidade conferir. Está cumprindo a sua responsabilidade? Eu espero que sim. Eu espero que está aprendendo da palavra de Deus, que você vai transmitir essas verdades para as outras pessoas. Talvez pessoas enganadas, talvez pessoas no erro, mas as pessoas que precisam conhecer a verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelas verdades aprendidas hoje. Ajuda a gente a transmitir as mesmas para os outros. Abençoe cada pessoa hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.